Igreja, bom dia. Rapaz, hoje vai ser algo diferente, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre uma coisa que quase ninguém conversa. E hoje nós vamos fazer uma relação entre Bíblia e suicídio. E a pergunta que eu tenho certeza que tem na tua mente: será que alguém que se suicida vai para o céu, sim ou não? Quem acha que sim? E quem acha que não? E quem não acha nada? Ok. Para mim é um prazer estar aqui, é a segunda vez que eu estou aqui. E eu estava falando para o pessoal que a primeira vez que eu estive aqui eu era mais jovem, já faz tempo, rapaz. O tempo vai passando e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Conheci o meu amigo Humberto aqui, que é irmão de um amigo meu de longa data. E está me assistindo. Cadê? Saudação, Rafael. E olha, é uma felicidade. Então eu quero te falar uma coisa. Até agora foi o Otávio Cutrim que falou, mas a partir do momento que nós abrirmos a Bíblia, é Deus que vai falar. Então deixa eu te fazer uma ressalva. Se caso você tiver alguma coisa para resolver, vai lá fora, se resolve e volte para cá para ouvir a palavra de Deus. Porque é Deus que vai falar a partir do momento que a Bíblia for aberta. Por isso eu te convido a fechar seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, vamos agora ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra será aberta. Fale aos nossos corações, nos ajude a entender, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro, é uma história sem fim em que, desde o Gênesis até o Apocalipse, em todo o percurso da Bíblia, é Deus nos procurando salvar. E hoje é um tema delicado porque a vida é delicada. E eu quero começar do início. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vai lá, hoje nós vamos ler vários trechos da Bíblia. Livro de Gênesis, no capítulo 1, onde tudo começa. Para eu entender o fim, eu preciso compreender o começo. E lá no livro de Gênesis, na minha e na sua Bíblia, no capítulo 1, a partir do versículo 1, lá vem falando algo para mim, para você. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, então pode ser que esteja diferente da sua. E lá diz assim, ó: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Acontece que a terra, ela já existia trevas nela, existia água na terra e o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. E agora Deus, Pai, Filho e Espírito Santo decidem chegar à terra e decidem criar algo. E agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e tudo que eles faziam até o quinto, ele olhava e via Deus que era o quê? Era o quê? Bom. Mas só que chegou o sexto dia, versículo 31, vai lá, 1:31. Continua na Bíblia para você compreender aonde nós vamos chegar. 1:31. E diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado o quê? Muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Nesse sexto dia algo extraordinário aconteceu. Deus criou um homem grandão, bonitão, e agora pegou ele e lá no capítulo 2, no versículo 7, soprou o fôlego de vida. E esse homem passou a ser o quê? Alma vivente. E agora esse homem grandão, bonitão, chamado Adão, vê que tinha o jumentinho, tinha sua companheira, tinha o passarinho e a passarinha. Tudo era macho e fêmea, se sentiu sozinho. E a Bíblia fala que fez cair Deus pesado sono e ele dormiu. E da costela de Adão tirou Eva. E agora Adão acorda, imagina você assim, naquele homem zarrão, grandão. E olha, um mulherão, linda demais. E vira o primeiro poeta e fala assim: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Deus chama os dois, casa os dois, e agora o primeiro casal é formado. E Deus chega para Eva e fala assim: olha, Eva, não se afasta de Adão.
Eva, fica junto, fiquem sempre juntos. E aquilo que começou lá no céu, quando diz Apocalipse, houve peleja no céu, agora vem para a terra e Satanás faz de tudo e consegue enganar Eva. E algo aconteceu, porque quando Deus havia falado, olha Eva, fica comigo, não deixe ser enganada, Eva escolhe ser enganada, leva o fruto a Adão, Adão agora pensa, Deus ou Eva, e fala o quê? Eva. E agora viu que estava nu e os dois foram o quê? Se esconder. Deixa marcado Gênesis, vai lá para o livro de Romanos agora, vai lá. Romanos no capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Romanos 5 no versículo 1, na minha Bíblia diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. A minha Bíblia, a sua Bíblia, ela começa a falar que toda vez que eu tenho Jesus, eu tenho o quê? Paz. Simplesmente, a Bíblia deixa bem claro, se eu tenho Jesus, a única coisa que Ele me dá é paz. Mas agora, Adão e Eva erraram, a primeira doença entra no mundo, e quando você vai caminhando pela Bíblia, você vê que Gênesis no capítulo 2, no versículo 10, Jesus desce e começa a chamar Adão, Eva, onde vocês estão? Adão, Eva, onde vocês estão? E agora eles estavam nus. E Adão, depois de muita insistência, fala assim, Senhor, ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, eu tive o quê? Medo. Toda vez que eu tenho Jesus, eu tenho o quê? Paz. E quando eu me afasto de Jesus, a primeira doença que depois que o pecado entrou, entra na minha vida, que é o quê? O medo. Mas algo aconteceu. A partir do momento que Adão e Eva escolheram, eles não escolheram só para eles, o problema é que eles escolheram para mim e para você. E eu e você vimos isso na Bíblia, continua lá. Eclesiastes. O tempo vai passando e Deus cria eu e você para algo especial. Mas apesar de Deus ter criado algo especial para mim e para você, através dos nossos primeiros pais, eles falaram, Senhor, eu não quero, eu quero ser diferente, eu quero fazer as coisas por mim mesmo. E agora, Eclesiastes, Salomão, ele vem falando algo para mim e para você. Vai lá, Eclesiastes 3, versículo 11. Vai lá, abra sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3. O versículo é o versículo 11. E diz o seguinte, na minha e na sua Bíblia: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deixa eu te ajudar a entender uma coisa. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou a eternidade no coração. E quando nós voltamos para os estudos que nós tivemos na escola, nós vamos compreender isso. O ciclo da vida se resume bem simples. Todo mundo faz o quê? Nasce, cresce, alguns se reproduzem, mas todo mundo o quê? Morre. Mas é complexo. Sabe por quê? Todo mundo sabe que vai morrer, sim ou não? Por que é que você, filho, filha, mãe, pai, vô, vó, por que é que você vai chorar quando o seu ente morrer? Não é complexo? Todo mundo sabe que vai morrer. Eu sei que vai acontecer. E por eu saber que vai acontecer, é esperado que eu me prepare, certo? Por que você chora? E a própria Bíblia responde através de Salomão que Deus colocou o quê? A eternidade no coração. É por isso que você, principalmente mulherada, é por isso que a mulher faz o quê? Um botox, passa um creme, ácido hialurônico. É a área que mais cresce da medicina. É o cirurgião, o plástico que mais trabalha, porque todo mundo quer ser o quê? Jovem. Mas só que tem um problema. O problema é que a vida nem sempre acontece como eu quero, nem sempre as coisas sucedem da maneira que eu espero que aconteça.
E quando as coisas dão errada, eu começo a o quê? A pensar o porquê das coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quando passa aqueles pensamentos que não são tão bons? E você se frustra e se questiona, Senhor, por que isso está na minha cabeça? A psicologia e a psiquiatria chama isso de pensamentos intrusivos. E com certeza em algum momento já passou na sua cabeça. Sabe por quê? Porque desde o momento em que Adão e Eva pecaram, eles começaram a se questionar, Senhor, por quê? E o problema da vida é que fazemos as coisas, agimos pelo impulso, e quando pensamos, falamos, poxa, se eu tivesse pensado, eu não faria. O problema é que o tempo passou e não dá para eu voltar atrás. E eu quero ler 4 personagens que fizeram escolhas, assim como Adão e Eva. Abra sua Bíblia, vai lá, continua na sua Bíblia. O primeiro está lá em Juízes, no capítulo 9. São 4 personagens bíblicos que fizeram escolhas. E através da Bíblia nós vamos compreender o que essas escolhas levaram. Juízes, no capítulo 9, no versículo 54. Vai lá, deixa marcadinho, são 4 personagens que se suicidaram. E eu vou te ajudar a entender. Juízes, no capítulo 9, lá no versículo 54, lá diz o seguinte: imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele... Aqui está falando de um personagem chamado Abimeleque. Para você compreender essa história, eu quero que você entenda a relação entre martírio e suicídio. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, algo aconteceu. Você já ouviu a expressão martírio? Fulano de tal foi martirizado. Martírio vem da expressão tormento. A pessoa ela começa a ser atormentada por algo. Pode ser uma ideia, pode ser apenas uma crença, pode ser um estilo de vida. A partir do momento em que o pecado entrou, nós passamos a ser martirizados pela vida. Deixamos de viver e passamos a sobreviver devido às nossas escolhas. E aqui fala de um homem chamado Abimeleque, que depois de algo ter acontecido, ele chama o seu servo e fala assim, ó, pega a espada e faz o quê? Me mata. Mas talvez eu esteja falando e alguém fala assim, mas então não foi suicídio. Porque suicídio é o quê? É a pessoa que tem que fazer. Mas a questão é que a Bíblia ela começa a deixar claro para mim e para você. Toda vez que eu faço algo por minha escolha, a responsabilidade é de quem? Mesmo que foi um terceiro que cometeu. Eu vou abrir um paralelo para você compreender. Lembra do povo de Israel? Quanto tempo eles estavam no deserto? 400... No deserto não, no Egito, desculpa. 400 anos, 430 para ser mais exato, sendo que escravizados. Todos eles eram egípcios ou eram hebreus? Egípcios ou hebreus? Egípcios, todos haviam nascido aonde? Mas se consideravam o quê? Hebreus. Ou seja, nem sempre a Bíblia age do jeito que eu penso. E é por isso que você, quando pega essa passagem de Abimeleque, você vê que ele se suicidou porque ele escolheu. Mas eu quero ler mais 3. Vai lá, volte sua Bíblia agora, lá para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 31. E agora você vai lá no versículo 4. Enquanto você procura, deixa eu te falar, suicídio, se você pega o conceito de suicídio, que não se usa mais esse termo, mas sim autoextermínio, é aquela pessoa que atenta contra a sua própria vida. E a questão é que quando Deus te criou, quando Deus me criou, Ele nos criou para sermos felizes, para sermos completos, mas a partir do momento que o pecado entrou, não somos mais. Deixamos de viver para passar a sobreviver em uma vida de martírio, de tormento.
porque é isso que o pecado faz. E lá no capítulo 31, no versículo 4 de 1 Samuel, nós vamos para mais um personagem que diz assim, versículo 4: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e fez o quê? Jogou-se sobre ela. Mas não acaba por aí não. Hoje eu vou ler 4, mas existem diversos na Bíblia. Agora você vai para 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Vai lá para o capítulo 17. 2 Samuel, no capítulo 17. Enquanto você acha, eu e você lembramos e relembramos a história de Saul. Saul, um homem escolhido por Deus, grande, bonitão, maior do que todos, do ombro para cima. Começa fazendo tudo certo, segundo a vontade de Deus, mas no meio do caminho ele se perde. E agora aquilo que Deus manda, ele vai contra. E no final, em uma guerra em que ele tinha sido orientado ao que fazer, faz tudo errado. E no final, vê que vai morrer, tem vergonha do seu fim. E ele mesmo atenta contra si. 2 Samuel, mais um personagem, versículo 17, capítulo 17, versículo 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem, depois se enforcou, e ele foi sepultado no sepulcro do seu pai. A história, para ser bem resumida, Aitofel ele chega e dá um conselho para Absalão, mas ninguém escuta. E agora ele fica condoído, fica chateado porque ninguém escutou seu conselho. E agora fala assim: se ninguém me escuta, se eu não sou amado por ninguém, se ninguém me leva a sério, o fim é o quê? É a morte. Mas vou te falar mais dois, que você conhece mais. Mateus 27, vai lá, livro de Mateus, no capítulo 27. Enquanto você procura, esse aqui é o relato de Judas. No tempo antigo, as pessoas elas colocavam o nome por causa do seu significado. E se você pegar o significado de Judas, Judas remete a algo bom, algo que traz para perto de Deus. Mas deixa eu te perguntar, alguém conhece aqui algum Judazinho? É um nome bíblico, não é? Bonito, não é? Significado bonito. Por que não coloca? Nós somos complicados e sabe por quê? Porque muitas vezes e para algumas vezes fazemos seleção. Para alguns momentos nós escolhemos um nome pelo nome e outros não pelo significado do nome, mas pela atitude que esse nome fez e representa na história. E agora imagina você que talvez pensou no nome Judas. Eu colocar Judas no meu filhinho, todo mundo vai achar que ele é o quê? E aí deixamos de tratar a pessoa e tratamos a história que tem por trás do nome da pessoa. E agora quando você pega lá no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 5, diz algo do que aconteceu no versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. E por último, talvez um dos mais famosos também, como Judas, você volta para Juízes agora, capítulo 16, versículos 29 e 30. Capítulo 16, 29 e 30, na minha e na sua Bíblia, diz o seguinte: então Sansão
Juízes 16, 29 e 30. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais do que na sua vida. Todos os personagens que nós lemos, eles fizeram o quê? Cometeram o quê? Deixa eu te perguntar, vai para o céu sim ou não? Porque existe um questionamento. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que vem para a igreja porque busca a salvação, mas só que é algo complicado, porque quando eu pego o livro de Pedro, Pedro fala para mim e para você que eu e você somos salvos desde quando? Da fundação do mundo. Se eu sou salvo, se você é salva, por que muitos vão se perder? A questão é que esquecemos do início. Deus chamou Adão e Eva para ser uma bênção, para algo especial, mas sempre escolhiam algo errado, escolhiam o contrário. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Deus já tinha falado a Abraão, vai vir de você um menino que vai ser o filho da promessa. Mas não, Senhor, eu quero adiantar as coisas. E agora tudo dá errado. E sabe o que eu quero falar para você? Sempre as nossas escolhas determinam para onde nós vamos. Vou te contar duas histórias, e a primeira eu vou te contar agora. Em um determinado momento eu fui atender chegou uma senhorinha com os seus 65 anos. E eu vou chamá-la de Maria para nós criarmos familiaridade. Dona Maria entrou e falou assim: doutor, já é a 7ª vez que eu passo em psiquiatra. E eu quero ver se o senhor dá jeito. E eu já fiquei intimidado porque eu não sabia que jeito eu ia dar. E eu perguntei: o que aconteceu, Dona Maria? Doutor, há 3 anos, meu filho tirou a própria vida. Chorei demais, passou 1 ano, o segundo filho fez a mesma coisa. Chorei muito. Tem 3 meses que meu terceiro e último filho fez a mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que sina é essa, doutor? Me passa um remédio, por favor, porque eu não sei o que fazer. Na verdade eu sei, ela falou. Eu quero ser a 4ª da família. O que o senhor tem a falar para me impedir? Eu falei: nada. Mas como assim o senhor não vai falar nada para eu me impedir? Eu falei: não. O que o senhor vai falar? Se a senhora quiser, faça. Sempre a vida se resume à escolha. Mas deixa eu te ajudar a entender uma coisa. A saúde mental hoje deixa bem claro que as pessoas estão doentes. Isso fica mais evidente quando nós passamos a entender como cristão que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos doentes porque nos afastamos de Deus. E eu quero fazer uma analogia para você compreender. Você já ouviu alguém aqui tentando se matar fechando o nariz? Já ouviu algum noticiário? João Miguel se matou porque tapou o nariz por mais de 10 horas. Alguém já ouviu? Sabe por quê? Antes do pecado entrar, obedecer era que nem respirar. Você se esforça para respirar? Você pensa para respirar? Algum momento você já até contou, não já? Aí você contou 1 minuto, aí de repente você fez o quê? Esqueceu e continuou o quê? Respirando. Assim é a nossa natureza antes do pecado. Eu obedecia e era fácil, mas o pecado entrou e agora o contrário aconteceu. Desobedecer é que nem o quê? Respirar. E por isso é mais fácil eu fazer o que? As coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes entre razão e emoção eu vou pela emoção. E por isso Deus fala para mim e para você através de Jeremias 17:9. Enganoso é o quê? Mas por que tantas vezes você vai? Ah, mas está doendo. Ah, mas eu não consigo. Olha, falaram para mim que meu cabelo é rosa e está feio. E começa a chorar, começa a se frustrar e acha que a única solução é o quê? É a morte. Mas ninguém quer o quê?
Ninguém quer se matar. Volte a olhar para a Bíblia. Eu quero que você vá lá para o livro de João. Vai lá, João no capítulo 14. Enquanto o tempo vai passando, em vários momentos Jesus ele vai dizendo para mim e para você: filho, presta atenção, porque não precisa terminar assim. O problema é que hoje nós vivemos em uma pandemia de solidão. Existem algumas características que você consegue constatar em consultório. Hoje, de cada 10 mulheres, só para você ter uma ideia, 10 mulheres, 8 já tentaram autoextermínio. Mas só que existe uma diferença: a mulher tenta mais e o homem, o pouco que tenta, quase sempre consegue. E tudo isso acontece porque se sente sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Sabe quando você foi em algum momento para a igreja e você chegou na igreja, sentou na igreja, escutou a escola sabatina, o sermão, e quando saiu na igreja, voltou que nem estava, e você chegou indignado em casa e falou: nossa, que igreja, ninguém me cumprimentou. Imagina você a cena. Imagina que você agora é um super milionário e por dia você doa 100 cestas básicas, 100. Mas só que tem um fator complicado: toda vez que você doa para alguém, ninguém te diz obrigado e nem sorri. Deixa eu te perguntar, a pessoa que recebeu errou sim ou não? A pessoa que recebeu errou sim ou não? Não! Quem escolheu dar? Você. Não espere nada em troca. Esse é o problema. Às vezes nós queremos dar, escolhemos dar, falamos: eu sou filho de Deus, eu estou fazendo, e sempre esperamos o quê? Não, eu só mudo eu. Esse é o problema. E olha só, João, vai lá, livro de João no capítulo 14, você vai para o versículo 27. João 14, o versículo é o versículo 27, diz assim: deixo a paz o quê? A vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe no seu coração e nem tenha o quê? Deus ele vem falando: filho, filha, se você quer viver feliz, tenha eu na vida, porque senão no final da vida não tem sentido. Talvez até hoje você ouviu uma história de alguém e pensava: rapaz, viu como na Bíblia tem falando de gente depressiva? Vamos ver? Abre sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Deixa aberto lá, 1 Reis capítulo 19. A Bíblia ela começa contando, quando você pega do Gênesis ao Apocalipse, todo o começo até o fim, é Deus te buscando e falando: filho, tem chance, tem jeito, calma, tem saída. Mas acontece é que muitas vezes vivemos um momento e achamos que neste momento a única saída é acabar com tudo. E sabe qual é o problema? O problema é que todo mundo tem problema. E para piorar o problema é que quando eu resolvo um problema, o que acontece? Outro problema aparece. E imagina se eu me frustrasse com cada problema e quisesse morrer por todos os problemas. O que ia acontecer? Já estava morto há tempo. Vou te falar de um profeta de Deus. E sabe por que um profeta de Deus? Para você ver que a régua é lá em cima, que o problema não acontece só com você, que Deus não atende não somente a sua oração, mas de vários, por um motivo. Capítulo 19 de 1 Reis, vai lá. 1 Reis 19. A história conta, depois que Israel havia se dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul, sempre Deus mandava um profeta alertar o povo e falar: olha, vocês foram longe demais, volta. Mas ainda assim o povo tinha que escolher se voltava ou se permanecia. E agora Deus escolhe um homem chamado Elias. E Elias, um servo de Deus, faz tudo o que você já ouviu que ele fez, pela graça de Deus. Jordão se abriu, matou todos os profetas de Baal,
Falou, orou e assim não choveu por 3 anos e meio. Que cara poderoso demais. Tudo que ele pedia, Deus o quê? Atendia. Mas algo aconteceu. E na minha e na sua Bíblia nós vamos ver isso em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Vai lá, 19, versículo 1. Depois que havia acontecido isso, Acabe chega para Jezabel e fala: olha, Elias matou todo mundo, desceu a faca, que era a espada. E agora Jezabel sai para perseguir Elias porque ela estava furiosa. E olha o que diz na Bíblia: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E agora, o coração de Elias se enche de medo. E olha o que diz o versículo 3, Elias teve o quê? O que Elias teve? Medo, e fugiu para salvar a vida em Beceba de Judá. Ele deixou seu servo, versículo 4, entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de um giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte: Senhor, já tive bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem aqui já ouviu falar já ouviu pregação dizendo: olha, Elias teve depressão? Quem já ouviu? Não. Elias teve um episódio depressivo. Um episódio depressivo. Que é esperado eu e você o quê? Termos. Quem aqui já passou por problema, frustração e dificuldade? Alguém? Fica alegre ou fica triste? Triste. Chateado, às vezes chora, não chora? Às vezes acha que a única solução é o quê? A morte. E agora você começa a entender porque Deus não atende nem sempre a minha e a sua oração. Elias pediu para quê? Senhor, eu quero o quê? Ele queria morrer? Não, senão ele teria fugido de Jezabel? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa a Bíblia responder a minha e a sua indagação. Será que alguém que comete suicídio vai estar no céu? Depende. Hoje existem algumas teorias que quando a pessoa está abalada, existe uma baixa de alguns neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina e também algumas vitaminas, principalmente do complexo B. São teorias que nem eu nem você sabemos. Desta forma eu passo a compreender que nem eu e você sabemos o que passa na cabeça de alguém. A questão é que muitas vezes estamos prontos a julgar e tardios a ser misericordiosos e começamos a questionar: por que isso? Lembra, isso não é coisa de cristão, já ouviu falar? Olha esse negócio, rapaz, quem tem Deus não tem isso não. Não. Estamos doentes. Desde aqui, da cabeça até a ponta do pé não existe nada ação, é o que diz a Bíblia. Mas a questão é, eu e você sempre temos escolhas. Vai lá para Colossenses, vai lá, livro de Colossenses, nosso último verso. Colossenses no capítulo 3. Eu vou te contar, enquanto você vai achando, eu vou te contar a última história, minha última história. Eu vou chamá-lo de João, para você ficar familiarizado. João, ele passou comigo por um período de 1 ano e meio. Quando João chegou a primeira vez, ele chegou acompanhado da esposa. E João, ele tinha um prognóstico ruim de vida. Desde pequeno, tinha passado por situações adversas. Era o 13º filho. Morava lá no Nordeste, agora tinha vindo com a família para tentar conseguir algo, um futuro. Conseguiu estudar até a 6ª série. Naquele tempo não era 6º ano, ainda era 6ª série.
mal aprendeu a ler e escrever, sempre tinha dificuldade, não conseguia se concentrar. Vivia nas quebradas da vida e agora na quebrada aprendeu o que é de melhor, se tornou aviãozinho. Demais, se sentia demais, sapatinho da hora, roupinha boa. E agora ele começou a progredir. Começou com aviãozinho e agora já era um dos tops. Mas tudo tem um preço. Acontece que enquanto ele estava naquela vida, de alguma maneira, Deus havia encontrado o pai e a mãe dele. O pai que antes bebia, batia nele de vara de ferro, agora já era um homem bom. Mas só que já fazia tempo que Joãozinho, agora João, havia se perdido. Todos os dias, para ele aplacar as dores que ele sentia, não dor física, mas dor, aquela dor de tristeza, ele começou com 6 carreirinhas, 6. E ele falou para mim que um dia ele chegou a usar 50 carreirinhas. Era tão complicada a situação que o nariz, que é feito de cartilagem, tinha queimado e desabou. O nariz dele era para dentro. E para complicar, uma das coisas que podem acontecer, já tinha propensão genética que nem ele sabia, ficou esquizofrênico. Começou a ver coisas onde não existia e ouvir coisas que não existia. E toda vez que ele via e ouvia, ele ouvia assim: olha, acaba com tudo. Chegou um dia, tinha usado 30 carreirinhas. Ele falou para mim: eu estava doidão, doutor. E a voz veio assim: ó, acaba com isso, termina tudo isso. Ele pegou uma vara de ferro, que não era tão grande, e colocou ela fixa na parede. Imagina você a cena. E apontou certinho para o seu coração. Quando ele foi, na velocidade que ele foi, pela força que tinha o músculo dele, ela resvalou e ao invés de entrar no coração, varou o ombro. Ele falou que foi a pior dor que ele já sentiu. Chorava, cheio de sangue, decepcionado porque Deus não havia deixado ele tirar a vida. E aí eu perguntei: e aí, João, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, ele falou. Orei a Deus dos meus pais e ninguém me respondeu. Enquanto ele contava essa história, eu falei: e aí, João, o que você está fazendo aqui? Eu continuo ouvindo as vozes. Todo dia as vozes falam para eu terminar com tudo. Todo dia eu vejo coisas que eu sei que não são reais, mas eu vejo. No decorrer dessa história, o braço de João, a perna de João já era cheia de queloide, sabe? Cheio. E ele sentia vergonha das cicatrizes, então ele andava todo coberto. E até na região da orelha tinha queloide, então ele andava com capu. E agora ele falava assim: doutor, não tem saída para mim porque olha as marcas. Quando eu sair, o que as pessoas vão dizer? Falei para João o que tinha para falar. Passei o remédio mesmo sabendo que não é remédio que resolve, mas sim controla a esquizofrenia, já que não tem cura. Passaram-se 5 anos. E aí eu soube que João tinha terminado com tudo. Triste, né? Mas sabe o que é triste? Sempre eu tenho escolha. Por isso, eu não sei o que passa na tua cabeça, mas calma, deixa o tempo passar. Quando eu leio Colossenses 3, 1 e 2, diz assim, ó:
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Para de olhar para baixo, olha para Deus. Ninguém gosta de mim, mas Deus te ama. Você não é descartável, você é especial. Sabe que os problemas de casa todo mundo tem. Sabe os problemas na escola, faculdade, no trabalho, todo mundo passa. Desde quando o pecado entrou no mundo até Jesus voltar, sempre vai ser assim. Lembra? Deixa eu te falar uma coisa para você nunca esquecer. Na verdade, duas coisas. Primeira, sabe, entre o ruim e o pior, sempre o ruim é melhor. Fica difícil com Deus, mas é melhor. E segunda coisa, sabe por que nós somos especiais? Não é porque nós somos diferentes. Você é especial. Você é especial porque Deus te fez em uma edição limitada. Só tem você. Por isso, fica tranquilo. Fica em paz. Pensou na morte? Um dia de cada vez. Cada dia traz o seu mal. Fica feliz. E eu queria te fazer um convite. A música vai ser cantada. Enquanto essa música é cantada, é o Espírito Santo que toca a tua vida, porque eu sou apenas o instrumento. Enquanto a música é cantada, eu te falo, permita que Deus toque e transforme a sua vida. Por isso eu queria te convidar, eu queria orar com você aqui na frente. Só um. Deus só veio para morrer por mim. Só um, só por você, só um. Então, se você está passando por problemas, por dificuldade, permita que Deus transforme a sua vida. Não pela vida toda, mas por hoje, porque só sabemos de hoje o tempo que vamos viver. Enquanto a música toca, aceite o convite e permita que o Espírito toque seu coração.